Opa! Opa. Ó, pessoal, virei fumante. Pode gravar essa afirmação. Deixa eu gravar. Desviei. Bom, vamos começar então. Deixa eu parar a música aqui. Mano, eu vou desligar a luz aqui. Lilia, tá aí? Tô aqui, sim. Só não posso falar Ok. muito, eu tô com vizinhos. Ok, tudo bem. Luigi saiu? Não, tá ali embaixo. Mas será que ele... Eu tô aqui, só um segundo, já volto. Tô aqui ouvindo, pode falar. Deu a Não, cabeça pra dor. é o quê? Só dá pra ver minha cabeça, mano. Ah, sim, you have a big head, bro. Cabeça flutuante. Nossa. You have a big head. Ó, tá mó bonito. I feel so bunny. Shall we? Manda aí, mano. Manda aí. Quer orar primeiro? Beleza. Bom, se alguém manda no grupo só pra... Gente, fala que a gente vai começar, só manda no grupo lá. E quem chegar, problema é de quem chegar. Tá ok. Peguem suas bíblias ou celular aí, né? Calma já. Deixa eu só pegar aqui. What you prefer? Boa, Lu, valeu. Já mandei lá. Os bem-aventurados que vêm, eu vou mandar um. Ok. Bom, a doutrina que eu vou falar hoje, ela é muito importante. Eu vejo que ela é uma doutrina muito importante, porque ela é bem... Apesar, talvez no princípio assim, né, da dissertação, ela parecer um pouco abstrata, a gente vai ver que ela é muito mais presente e real do que a gente costuma usar dela, né, digamos assim. Eu vou me basear aqui em dois artigos, um da Confissão Belga e outro do Catecismo de Heidelberg. Ambos são bem parecidos, né, e por têm a mesma cosmovisão, né, reformada. Só que vai variar um pouco são os textos que variam entre os dois documentos, né? Aí eu fiz também uma definição minha de providência e, enfim, a gente vai discorrendo aos poucos sobre tudo, né? Espero que dê tudo certo. Eu vou orar pra gente começar e aí oficialmente começaremos. Todos prontos? Sim. Pode orar? Ok. Senhor, eu te agradeço muito, papai, por essa noite, por esse dia de vida, pela tua mão que repousa e governa sobre nós. Esta noite nós nos dispusemos a ver um pouco disso, a estudar um pouco essa doutrina que permeia a história do cristianismo e as nossas vidas também. Eu peço que teu Santo Espírito me ajude nesse momento
a cada ponto, a cada versículo que nós iremos ler, que seja o Senhor me guiando para essa exposição da tua palavra. Peço pela nossa união, que nós possamos estar cada vez mais em conjunto, em espírito, né, principalmente, e que possamos estar crescendo cada vez mais juntos, Senhor. Sabemos que esse grupo já tem sido uma grande bênção e que possamos nos corrigir e chegar mais perto da plenitude da tua palavra, Senhor. Peço que também abençoe e que traga, se possível, aqueles que estão no trabalho ou estão ocupados, mas também veremos mais à frente que todas as coisas têm um propósito e nada sai fora do teu controle. Eu oro em teu nome, te agradeço por essa oportunidade e que os nossos corações possam ter prazer e exultar no estudo da tua lei, da tua palavra. Em nome de Cristo, nosso Salvador, que eu oro. Amém. 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 Ok, vamos lá. No dicionário da nossa língua portuguesa, providência tá assim: disposição prévia dos meios necessários para obter um fim, para evitar um mal ou para remediar uma necessidade. Aí, no mesmo dicionário está providência divina, sabedoria suprema de Deus, com a qual ele governa todas as coisas e pessoas. É basicamente isso. E do latim, a palavra é providentia. Do grego eu não lembro a pronúncia, mas significa ver antes, digamos assim. Eu esqueci. Enfim, é isso. Ver antes, digamos assim, né? Agora eu vou ler a minha definição, né? Como é que eu sintetizei isso? A providência do Senhor nada mais é do que o seu cuidado ativo sobre sua criação e principalmente sobre seus filhos. No que se distingue da soberania divina, podemos dizer que, através de sua sabedoria, através da sabedoria de Deus, da soberania, de Deus, tudo está sujeito ao Senhor. E não somente sujeito a Ele, de uma forma passiva, mas está diretamente dependente dele, de sua providência. Quando se diz que Deus governa e sustenta todas as coisas, nesse caso a Bíblia realmente quer dizer todas, literalmente. Ok, vamos ver o que o Catecismo de Heidelberg fala sobre, e aí a gente já começa a abrir a Bíblia, hein? Tem que ser ninja hoje porque vai ter muita Bíblia. A pergunta do Catecismo de Heidelberg é a 27. O que é providência de Deus? Eita, poxa, o que foi isso? Foi eu aqui com a minha cadeira, mano. Ignore. Parece um cachorro sendo enforcado. Não é só a cadeira. Bom, acho que a maioria tá no mesmo contexto aqui já, mas Lilian, não sei se em alguma aula algum dos meninos já citou catecismo ou confissão, alguma coisa do tipo. Isso não são documentos exclusivos dos católicos. Na verdade, a partir da Reforma, isso foi muitas confissões e catecismos foram feitos, né, em todas as 4 fases da Reforma, e não só pelas igrejas reformadas, mas a igreja anglicana também fez os seus, a luterana, a metodista, a batista, todas elas. Os que eu peguei, os 2, são de confissão reformada, especificamente. Por eu acreditar veemente que são mais corretos à visão da Escritura. Vamos lá, artigo 27, Catecismo de Heidelberg. O que é a providência de Deus? É a força do Todo-Poderoso e presente, com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos provêm por acaso, mas de sua mão paternal. Ou seja, basicamente, na verdade eu complementei o que esses documentos dizem, né? Deus governa todas as coisas, principalmente seus filhos e, segundamente, as outras criaturas que não têm tanta importância como nós, né? A confissão belga é um pouquinho mais comprida. Ela diz assim:
cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou. Ah, isso é óbvio, Rafael. Sim, é. Só que o que acontece? Hoje em dia, com essa desgraça do teísmo aberto e até dos arminianos, basicamente, o teísmo aberto ainda é pior do que o arminianismo, mas o teísmo aberto é tipo assim, Deus não pode todas as coisas, ou Deus não tem o conhecimento sobre todas as coisas. Duas heresias absurdas aí que vêm do teísmo aberto. Vitor Azevedo. Hã? Vitor Azevedo. Na verdade não, tem um cara que ele realmente é teísta aberto meio que declarado. Eu descobri ele hoje num sermão de um pastor, e ele citou ele, é Roberto Godinho, alguma coisa assim. Ah, esse eu conheço, esse eu conheço. Então, Certo. ele é teísta aberto mesmo, mano. É horrível, horrível. Você pode Aí, repetir mas a enfim. definição do teísmo aberto? Ah, sim. A primeira frase aqui da Confissão Belga tá falando assim: cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou. Aí eu falei, isso daqui parece óbvio, só que para alguém que abraça ou desconhece teologia e chega num cara que é teólogo, que abraça esse teísmo aberto, ou até um arminiano, enfim, esse povo que não dá aquela ênfase e não reconhece que Deus é soberano e governa todas as coisas, isso não é óbvio para esse tipo de gente. E ele pode falar assim, Deus não abandonou essas coisas, mas ele não controla da forma que vocês dizem que ele controla, entendeu? Tipo, Esse é o no teísmo geral aberto. ele controla, mas os detalhes cabem a nós, saca? Entendi. Deus tem Tipo, lápis, a gente tem borracha. Deus escreveu sua história, mas os detalhes não. Ele só fez o enredo, o resto é contigo, tá ligado? E eu vou mostrar que se alguém ainda pensa assim aqui, tá na hora de reformar. Continuando. Não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou sorte, mas que as dirige e governa conforme sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem sua determinação. Vamos abrir algumas passagens aqui e depois eu vou lendo. Vamos primeiro para Jeremias 23, capítulo 23, Jeremias. 23, 24, né? Isso, boa garoto. Eu tava dando uma olhada nas referências do Catecismo de Heidelberg. Bem interessantes textos. Jeremias 26. 23. Ah, ok. Certo. Português, mano. Uhum. Dá pra bilíngue, mas a Versão gente... in Só que games. se ela é inglês, mano. Que viagem é essa? Sei lá. Do nada. Vamos lá. 23 e 24. Sou um Deus só de perto e não de longe? O Senhor perguntando, né? Diz o Senhor. Pode alguém esconder-se em lugares secretos para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Não preencho o céu. Não preencho eu céu e terra? Diz o Senhor. Então aqui é uma forma simples de Deus mostrar que ele é Deus de perto e de longe, né? Que ele se aproxima e também às vezes se retira de perto de nós. E aí ele indaga, né? Obviamente de forma assim irônica. Pode alguém se esconder em lugares secretos? Então, tem como alguém ir para algum lugar que eu não sei, que eu desconheça, para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Não preencho eu céu e terra? Então, ali Deus mostrando que, não adianta o que você vai fazer. Você não tem pra onde fugir, não tem pra onde escapar, né? Isso é algo básico que acho que ninguém tem problema, apesar de existirem muitas tradições que não entendem assim essas passagens que são bem simples de serem entendidas. Vamos agora para Mateus 17. Versículos do 25 ao 28.
Isso. Não, perdão. Mateus 17:27. Aqui, para contextualizar, nós vamos ver Jesus, que é Deus, obviamente, governando, literalmente, né? Porque eu dividi. Deixa eu mostrar rapidinho a lousa. Vai dar pra ver daí? Ali, ó. Governo, eu coloquei diretamente e instrumentalmente. Não sei se vai dar pra ver ali. Eu não... Tô conseguindo ver muito menos. Eu não O sei. quê? Consegui ver sim. Eu não Beleza. sei. Não, calma aí. Recomendo o quê, Pedro? Providência divina. Deus Aham. governa. Sustenta. Aqui eu ainda vou chegar lá, propósito e direção. Mas aqui, ó. Ok. Deus governa. Eu dividi de duas formas: diretamente e instrumentalmente. Eu vou falar sobre isso, mas vamos ler lá. Essa é uma forma que eu diria que é um governo direto de Deus. Mateus 17:27. Mas, para que não os ofendamos, vai ao mar, Jesus falando, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um estater. Toma-o e dai-o por mim e por ti. E Jesus estava falando com Pedro ali a respeito de um dinheirinho que ele ia ter que pegar. Só que qual que é o que eu quero enfatizar aqui? Que aqui mostra primeiramente, né, que Jesus é Deus, mas não é nessa doutrina que a gente está vendo hoje, mas que ele governa, assim como o catecismo e a confissão diz, sobre todas as coisas. Então ele falou, você vai jogar, você vai pescar, o primeiro peixe que você subir, quando ele abrir a boca, vai ter um stater, né, deve ser algum tipo de moeda da época, você vai pegar e vai pagar ele por mim e por você. Então ali é uma demonstração do governo de Deus sobre o mar, sobre a natureza, né? Isso é só um exemplo. A Bíblia é cheia. Depois que a gente aprende essa doutrina, a gente consegue ver isso de formas das mais variadas. Vamos para Atos, que está perto. Atos 17. Acho que sei qual que é o texto. Muito bom. A partir do 25. Todos abriram? Uhum. Victor, sumiu? Tá aqui. Beleza. 25 até o 28. Não, vamos a partir do 24, para não ficar estranho. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De novo, visto que ele dá, ou seja, mais uma demonstração do governo direto de Deus. Ele dá diretamente ao homem a vida, a respiração e todas as coisas. Todas. 26. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Então, se não me engano, aqui Paulo está no Areópago, né, que era um lugar que tinha grandes debates ali, em Atenas, e quando ele vê, né, que lá, se não me engano, existiam várias imagens assim de Deus, existia um que estava escrito ao Deus desconhecido, e aí ele começa a falar, olha, esse é o Deus.
E aí ele começa mais precisamente, se eu não me engano, no 24 mesmo, né? Que é, ele fala, o Deus que fez todas as coisas. Então, essas, até como Gênesis 1, dá pra emendar aqui, Deus criou os céus e a terra, né? São formas de governo direta da parte de Deus. Acho que até aí tá claro, né? Sim. Sim, sim. Eu tava ouvindo um podcast, eu achei bem interessante, porque se alguém quiser depois eu passo o conteúdo todo, tá? Mas enfim, e esse pastor falava que ele decidiu falar sobre providência porque ele fez pergunta para alguns membros da igreja e perguntou: você consegue diferenciar soberania de providência? E aí, provavelmente ele teve respostas meio ruins e falou assim: não, vou fazer o podcast. Podcast não, aí foi uma pregação, mas eles lançaram no Spotify também, né? O que acontece? Como eu consegui diferenciar os dois, né? A soberania é um atributo de Deus, no qual, que nem eu falei na minha definição, todas as coisas estão sujeitas a ele, né? Então, tá lá, tipo, pensa num guarda-chuva, né? Digamos assim. Isso é a soberania de Deus, e o que está debaixo do guarda-chuva é tudo que está sujeito a ele. Agora, a providência faz um instrumento, digamos assim. A pessoa não somente, no caso, Deus, ele não fez só um violão, colocou as cordas e afinou. E falou, toca aí. Ele é o próprio músico, né? Tô dando esses exemplos simples para facilitar, né? Para não ficar muito abstrato o negócio. Então, todas essas coisas. A gente viu Jesus ali falando com Pedro, falando assim, ó, você vai pescar o peixe e vai acontecer exatamente como eu tô falando. Entende? E aconteceu. Aí Paulo ali fazendo essa defesa, né, digamos assim, essa apresentação do Deus desconhecido no Areópago. E ele fala, é por ele que nós vivemos, é por ele que nós nos movemos, é ele quem nos dá a vida e todas as coisas são controladas por ele. Esse é o governo de Deus. Eu quero muito enfatizar isso porque, enfim, a cosmovisão da igreja brasileira tá cagada. Então é importante que nós tenhamos quanto mais doutrinas nós conseguimos firmemente na ponta da língua e no nosso coração. Deixa eu continuar lendo aqui um pouco e aí a gente volta a abrir. Contudo, Deus não é o autor, isso é importante, nem tem culpa do pecado que se comete, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz a sua obra muito bem e com justiça, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente. Aqui nós vemos que o que está acontecendo. O que isso quer dizer? Até as coisas ruins, até o mal em si, Deus usa disso. E acho que para vocês isso não é novidade, né? Mas Deus usa do mal constantemente para os seus propósitos. E é por isso que Direção e propósito. Por quê? Aqui a gente viu primeiro só o governo de Deus de forma direta. Depois a gente vai para o instrumental e para o sustento. Mas onde a gente está aqui, no propósito e direção, significa o quê? Quando ele faz qualquer coisa, as coisas não são por acaso, entende? Porque senão isso chega a ser até um pouco difícil, às vezes, de se aceitar em alguns momentos, porque a gente não consegue fazer a ligação. Mas qualquer coisa que aconteça tem um propósito, tem uma direção. Não foi algo tipo, sei lá, por mais ridículo que pareça, sabe? Por isso que ele coloca que tem coisas, a gente tá falando de Deus, do ser dele, de quem ele é, do que ele faz, né? Porque o que Cristo faz, o que ele oferece, ele é. Então, ele é incompreensível, né?
A gente não pode entender tudo. Mas uma das coisas da providência é isso. Até o que não parece ter propósito tem. Um dos meus caras que eu mais gosto, assim, o John Piper, fala muito, de forma mais indireta, sobre providência. Tanto que ele escreveu um livro, foi Deus e o Covid, ou Jesus e o Covid, alguma coisa assim, né? Que é todo de capa vermelha e com as letras em branco. E, mano, ele é um cara que entendeu isso, providência. Tanto que ele já fez afirmações que muita gente... Até eu me escandalizei, na realidade. Uma vez eu lembro de uma pregação que eu vi dele, que... Eu não lembro que palavra ele usou, mas ele disse que era da vontade de Deus, e não se escandalizem. Depois eu posso achar, né, pra contextualizar melhor. Mas que uma menina, que ele tava contando um caso real, uma menina tinha sido estuprada. E aí ele disse que isso era da vontade de Deus. Porque isso são coisas bem profundas. A doutrina da providência, às vezes, quando você vai caminhando por ela, você vê que é algo bem profundo. Mas ela faz mais sentido. O pastor Joel Bick, também eu gosto muito dele, ele fala que ela faz mais sentido quando ela é vista de trás para frente, assim como o hebraico, né? Ele é lido de trás para frente. Então, por exemplo, naquele momento, a menina era cristã, né? No caso. Óbvio que ela não ia entender por que ela foi estuprada. É a mesma coisa, a gente pode pegar um caso mais simples. Jó. Quantas vezes ele ficou se perguntando lá, né, pra Deus, por que aquilo, por que com ele, enfim. Mas é isso. Por incrível que pareça, Deus usa sim do mal, mas não de forma aleatória. E vamos ver isso em algumas passagens aqui no governo instrumental do Senhor. Ô, Não, Rafa, primeiro- só uma dúvida. Tá, pode falar. Só pra confirmar. Então, a diferença principal, voltando àquela parte que você falou, a diferença principal de soberania e providência é que soberania é o domínio de Deus sobre todas as coisas, e previdência seria meio que o controle ativo dele sobre todas as coisas, é isso? Isso, mais ou menos por aí. É realmente meio complicado de se diferir os dois. É que Mas não. é como não se a explica. providência estivesse debaixo da soberania, sabe? Digamos Aham, assim. tipo um ramo, né? Não. Por exemplo, a soberania é um atributo. A Ah, tá. providência é uma ação, entende? Entendi. Deixa eu ver se consigo pensar em alguma analogia. Não, saquei mais ou menos, tipo, Por soberania que. exemplo, eu sou uma pessoa simpática. Uma ação da minha simpatia é estar de cara boa todo dia, digamos assim, saca? Aham, entendi. Só que você não tá de cara boa. Olha, chegou uma abençoada aí. E aí, Lígia? Pô, era só uma analogia do Rafa, não precisa? Oi, gente, tudo bom com vocês? Ele é invejoso, Abençoada Vitor. só por Deus. E aí, Lígia? Tranquilo. Ele tá fazendo o Rafa tem o material preparado. Eu também tô fazendo umas Jesus, anotaçõezinhas aqui. Bom, já chegou na hora bem polêmica. É Isaías 45, versículo 7. É do mal, Rafa? Sim, tu vai saber o que é, eu acho. Oi, que foi, Pedro? Eu não consegui ouvir? Não entendi nada também. Ah, tá sendo gravado. Ah, mas a Lídia, ela é gentil com as pessoas na cal, não é que nem a gente que se ofende. Maravilha. O Pedro Vamos tá lá. gravando. Isaías 45, 7. Esse texto é polêmico, hein? Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço paz e crio o mar. O mal, maldade. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus não é o autor do mal, no sentido de pecado. Isso é bem filosófico. Mas enfim, tem um vídeo lá, se alguém quiser assistir depois, do Nicodemos e o Leandro Lima falando sobre esse texto. Mas como eu estava falando antes,
Deus usa do mal, certo? Ele é o criador do mal em que sentido nesse texto? O mal que corrige, por exemplo, a gente vai ver que muitas vezes Deus entregou seu próprio povo para outros povos, e esses povos faziam coisas horríveis ali com os judeus, mas o Senhor mesmo tinha feito isso. Isso era obra da mão do Senhor. E aqui é onde entra o governo instrumental. São as coisas que o Senhor usa para direção, que nem eu tinha mostrado na lousa, para direção, ou seja, ele tem um propósito com aquilo, não é algo aleatório. Então ele usa daquele mal com um propósito, com uma finalidade, que é sempre voltada para ele, porque todas as coisas resultam e devem resultar na glória de Deus. Vamos ver algumas passagens. Vamos lá, Daniel 1, versículo 2. Alguém pode ler para mim aí? Eu posso ler aqui. Tá. Daniel capítulo 1, versículo 2. Pode ler. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Beleza. Aqui a gente sabe, né? É o exílio ali do livro de Daniel, que aí é o começo da carta, não, desse livro, né? E a gente vê que Deus entregou o rei Jeoaquim a Nabucodonosor ali, e parte dos tesouros ali, né, que ficavam no templo. Deus entregou tudo isso, e o povo, obviamente, inclusive, para terceiros, né, para um povo pagão, que não era o povo de Deus. E por quê, né? É aleatório isso? Se eu não me engano, agora me deu branco. Não lembro se é em Jeremias ou Ezequiel que diz o motivo de Deus ter feito isso, né? O povo tinha, mais uma vez, né? Que você parece que é uma repetição, né? Israel faz merda, Deus de alguma forma corrige eles. Enfim, era exatamente isso que estava acontecendo. Então, esse é um governo instrumental da parte do Senhor. Deus, que controla tudo, inclusive as nações, pegou o seu próprio povo e entregou para outra nação. E essa nação, né, a gente sabe que teve seus abusos lá, obrigou, posteriormente a gente vê que obrigou eles se dobrarem à estátua lá de Nabucodonosor. Daniel vai para a cova dos leões. Eita, poxa. Eita, Vocês ouviram? Parecia tiro, né? a cova dos leões aí. Calva dos leões. Mantou. Vamos lá, Isaías 10, 5. Se alguém, outra pessoa ou o Vitor mesmo puder ler também. Eu já tô aqui na mão, se alguém for ler, mas já tá aqui aberto. Pode ler? Manda ver. Aham. Ah, tá. A minha NVI, ok, antes que critiquem porque que eu tenho na mão. Outro Ai dos... pra ler, por favor. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Então, aí a gente vê outro povo sendo usado por Deus, que seria instrumento ali de correção do Senhor, né? Como ele fala, a vara da minha ira e não sei o que do furor. Lê de novo, por favor. É a vara do meu furor e o bastão da minha ira. Isso. Enfim, mais uma vez, Deus usando de um instrumento, de um meio para um propósito dele, né? Então, essas são as duas. Eu ainda tem mais um texto, Abacuque 1:6, mas essa seria a diferença, né? De uma intervenção direta, né? A gente pode botar assim também, uma intervenção direta da parte de Deus, como ali Gênesis, o próprio Deus criou os céus e a terra e tudo que há, e fez a divisão entre o firmamento e as águas, todas essas coisas são intervenções diretas ali de Deus. E essas que a gente acabou de ver são intervenções instrumentais. Deus usa de... Nossa, mano.
Fê, o que é isso aí, mano? Deve ser fogos chegando aqui, droga aqui, né? Estranho. Fica longe Hein? da janela, fica longe da janela. Ô céus, pô! Zoas. Isso é um pouco normal no Brasil, Lili, infelizmente. Ah, é? Não, mas não tem tiroteio em Santos, né, mano? Não, Santos Eu não, acho mas o foda Brasil mesmo. é. Ah, sim. Abacuque 1, alguém abriu? Alguém abriu Abacuque 1? Que barulho é esse, mano? Cookie 1, o que, Rafa? 6. Tá. Pode ler, por favor. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, no começo desse livro, né, do profeta menor Abacuque, ele tá indagando a Deus ali, né, por conta de um monte de tretas que estavam rolando e violência demais. E ele fica, e aí, Deus, você vai ficar de braços cruzados e tal? E aí, Deus responde, né, nessa parte, falando assim, lê de novo, por favor. Deixa eu ver se na minha versão tá um pouco diferente na minha. Um minuto, pessoal. É um 6 ou um 16? Creio que é um 6 mesmo. Estão trazendo Calma os aí, mas eu Babilônios. posso ter esquecido do 1. Hold on a second. Não, tá certo, é um 6. Perguntar se eu tinha lido. Aqui, ó, Deus falando, respondendo a Abacuque. Pois eis que levanto os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são horríveis e terríveis, o seu julgamento e sua dignidade sairão de si mesmos. Seus na sua eternidade, meu Deus. É isso mesmo, tá certo. Deus usou aqui dos caldeus, que era uma nação impetuosa, ou seja, já tinha violência rolando, né? Vou ler aqui o 2. O versículo 2. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite, violência, tu não salvarás? O Abacuque perguntando, né? Porque mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça, pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, o julgamento nunca se manifesta, pois o perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Vede entre os pagãos e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizei uma obra em vossos dias que não crereis quando for contada. Isso já é Deus respondendo, a partir do 5. Pois eis que levando os caldeus aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então essa é a resposta de Deus a Abacuque, a inquietação dele ali, né? E mais uma vez o governo instrumental de Deus. Ele não se mostra passivo, como algumas teologias dizem, né? Ele chega e fala: fica tranquilo, eu vou usar dessa nação aqui da mesma forma que a Síria e Babilônia, e com certeza há algumas outras histórias parecidas. E, bom, esse é um ponto. Alguma dúvida? É o governo direto de Deus, né? A intervenção direta dele ali, e a instrumental, quando ele usa de algum meio. Na verdade, faltou no governo direto uma passagem em Amós. Alguém abre, por favor, Amós 3:6.
Alguma dúvida até agora? Pra Nicole que chegou, o Pedro tá gravando, tá? Ok, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Nicole. Amós o quê, Rafa? 3, capítulo 3, versículo 6. Gente, Pra só mim pra mim, tá. a voz ali já Mas me eu tô baixa, eu com não tô conseguindo ouvir muito bem. Amigo, é que eu tô sem fone. Eu acho que é por isso que tá baixo. Dá pra aumentar. Clica no coisa dela e vai o volume de usuário, user volume. Ah, tá. Dá pra hackear, entre aspas, né? É, consegui Fala aí aumentar alguma aqui. coisa ali. Fala uma heresia aí. Ai, meu Deus. Tá muito baixo ainda. Aqui tá no 200%, mas Ai, gente, sério? Tá melhor agora? melhorou. Tá. Tá. 3. Abriu aí? Rafa. Abri. Versículo 6, pode ler. Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ó, mais uma vez, essa é a intervenção direta, né? Eu tô passeando entre as duas. Mas para contextualizar, Nicole e você que não tinham pego, a providência de Deus ela pode ser dividida em alguns desdobramentos de como. Ah, uma coisa que esqueci de falar. Providência tem muito pouco a ver com dinheiro, né? Geralmente a maioria das igrejas pentecostais pensa assim, Deus proverá. Sempre assim, nesse sentido. E não tem nada a ver, nada a ver. Eu vou ler de novo aqui que vocês perderam. Vocês sabiam que é um catecismo ou uma confissão? Alguém, não sei se alguma chamada aqui, alguém já falou sobre isso. Só não sei Não o que faço é ideia, catecismo, gente. que eu não sei muito bem. Tá, rapidinho. A diferença, a confissão é um documento que confessa, no caso, e o catecismo é um compilado de perguntas e respostas, tá? Muita gente católica já conhece isso, mas isso não é algo exclusivo dos católicos. Durante a partir da reforma ali, muitos documentos assim saíram e foram feitos primeiramente, né, pelas igrejas reformadas e depois a igreja anglicana seguiu fazendo a mesma coisa, os luteranos já faziam também, mas enfim, é isso. São documentos, ou sejam de perguntas e respostas, ou de confissões. Então, é tipo, sei lá, a confissão, seja de Westminster, a confissão batista, a confissão belga, eles não têm perguntas e respostas, são só conceitos e explicação do conceito. Agora, o Catecismo de Heidelberg, a 27ª pergunta é a seguinte: o que é a providência de Deus? Resposta: é a força do Todo-Poderoso e presente, com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Obviamente, todos esses documentos são cheios de base bíblica. Eu tirei algumas e coloquei outras, mas são muitas, muitas. Se você jogar no Google depois, ou se alguém quiser, eu mando por e-mail os originais, tá? Beleza. Aí, como eu disse, tem alguns desdobramentos da providência, né? Isso é providência, é o controle de Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Agora, o que a gente muito se pergunta, né? Quando a gente vai desenvolvendo essas doutrinas. Como? Né? Tipo, se eu levantar a mão agora, Deus me obrigou a isso? Então, esse tipo de coisa não tem como saber. Então a gente... Pedro é obrigado a comer? Então, esse tipo de coisa. Eu sei que foi meio na zoeira, mas são
nós somos limitados ao que a Bíblia diz sobre, né? Então, por exemplo, a passagem que ela leu agora fala que não tem como sobreviver algum mal sobre a cidade sem que o Senhor tenha feito. Da mesma forma, o mal que sobreveio ali no exílio da Babilônia veio da parte do Senhor. A correção por parte dos assírios veio da parte do Senhor, ali em Isaías. A correção por parte dos caldeus em Abacuque veio do Senhor. A criação do mundo veio do Senhor. Todas as coisas foram diretamente ou instrumentalmente, mas da mesma forma vieram do Senhor. O Covid veio do Senhor, e é isso que o Piper escreve lá no livro dele, que eu esqueci o nome, que é Covid e Jesus, alguma coisa assim. Ele talvez... Pode falar. Coronavírus e Jesus Cristo. Eu ia fazer uma pergunta de um texto que inclusive teve uma pregação recentemente na igreja. Em 1 Reis, não sei se tu viu, acho que tu tava na hora lá tocando, não lembro, mas que ele fala sobre a questão da fome e de Eliseu, não sei se tu lembra. Quem falou? O Ismar. Não lembro. Então, Quer dizer, beleza, refresca a memória aí. eu vou falar do texto, mais fácil. Mais fácil. Foi no reinado, acho que de Jeurão, se não me engano. Aqui, achei. 2 Reis 6, a partir do versículo 24. Eu não vou ler o texto todo, vou fazer só um resumo. Mas, basicamente, Eliseu predisse que haveria uma fome, se não me engano. Não lembro muito bem como é que aconteceu, mas acho que foi algo assim. E aí Deus permitiu com que a Síria, né, cercasse Samaria. Ficou assim um tempão. E aí, cercando, eles não podiam sair, não podiam nada e ficou sem comida. Aí, o que acontece? Acontece um caso que é meio que estopim pra ver que tá tudo um desastre, é quando duas mulheres combinam de comer cada uma seu filho. Tipo assim, num dia elas cozinham o filho de uma e divide, e no outro dia a outra divide. Aí dá uma treta que uma não divide, pá. Enfim, aí a pergunta seria, nesse caso, Deus diretamente, de certa forma, ele permitiu com que esse cerco acontecesse. Claro, isso pelo que você falou já dá pra te deduzir. Mas aí que tá, por exemplo, os filhos nesse caso, eles não estavam nem um pouco a ver com o pecado do povo, com o pecado do rei, essas coisas. Então Deus seria tolerante para o mal. Calma, deixa eu falar minha pergunta melhor. Tipo assim, Deus seria conivente, mais ou menos, com o mal perante alguns inocentes, dependendo da punição, dependendo da situação, assim? Sim. Essa é uma boa pergunta. Eu esperava que ela talvez viesse. Tem um texto que a gente pode abrir que não é a mesma história, mas chega a ser bem parecido. Deixa eu só achar, porque tem muitos aqui. Caraca, e agora? Não sei se alguém vai saber de cabeça. Não, se pá, eu achei aqui já, calma aí. Que é quando estão questionando Jesus por que o cego é cego, o que os pais dele fizeram para que ele fosse cego. Não é esse. Vocês lembram dessa passagem? Calma, qual que é? Como que é? Quando os discípulos perguntam, mas de quem é a culpa? Dele, eu lembro. O pecado dele ou dos pais dele para que ele fosse cego? Sim, aqui ó, deixa eu pegar o cego Bartimeu, eu acho. Esse aqui, eu acho sim. Acho que em Marcos 10. Deixa eu ver aqui. São muitos cegos, muitos deficientes que Jesus curou. É isso mesmo. Putz, pior que eu acho que não é esse. Calma. Eu vou pesquisar pela passagem que você falou, como que é? De quem? É João 9. Isso. 9? Isso aí, acabei de achar também. Aqui, ó, vamos lá. Eu não sei, isso tá em Jeremias, não tá o que tu leu? Nas Lamentações, não?
O quê? Qual Das que... crianças serem. Do canibalismo aí. Ah, tá. Não, eu não, talvez esteja, mas eu li em 2 Reis 6. Foi relato histórico, mas talvez Jeremias. Tá, Repita mas se eu também. não me engano, isso acontece também em Jeremias. Mas vamos lá. João 9, do 1 ao 3. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? E Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Que no caso foi o que Cristo havia acabado de fazer, né? Curado, fez um milagre e curou ele instantaneamente ali. Eu não sei o contexto da passagem que tu leu, mas que nem eu disse antes, nada é aleatório, inclusive as coisas ruins. Essas coisas não são aleatórias. Então, qual que era o propósito ali da cegueira desse? O que é algo horrível, cara. Imagina se nascer cego. Eu não sei o que é, mas eu acredito que não seja nada bom. Ainda mais com os judeus bonzinhos daquela época, né? Que o cara devia ser chutado de canto ali. Devia ser, tipo, não como um leproso, mas devia ser desprezado, muito possivelmente. Ou no mínimo dependente de alguém, o que também é horrível, tipo, pra tudo. Então, foi Deus, Jesus acabou de falar, ele nasceu cego para que Deus fosse glorificado ali, quando Cristo viesse curar ele. Agora, voltando a essa passagem que você perguntou, eu não sei. Mas eu não diria que é só uma tolerância da parte de Deus, porque isso seria quase uma passividade, entende? Tipo, porque aí você vai falar assim, Deus vê aquilo, né, o canibalismo, e não faz nada. Por isso que eu falei, a pergunta do como, ela é muito difícil. Mas, para exemplificar melhor, um exemplo que eu vi, quando ocorreu o 11 de setembro, o Larry King, que é um grande entrevistador lá dos Estados Unidos, pegou 5 ministros, né, 5 pastores, e eu não lembro o que ele perguntou, mas, enfim, tinham 5, né? 4 responderam que Deus não tinha nada a ver com 11 de setembro. O quinto era o John MacArthur. E aí ele falou alguma coisa assim, o Deus de vocês não é o meu Deus, porque meu Deus está diretamente nisso. Foi alguma coisa assim a resposta dele, sabe? Então, eu não usaria a palavra que Deus tolerou somente esse erro, né, do canibalismo. Mas diretamente ele estava envolvido ali de alguma forma. É que, eu não sei mesmo o contexto desse livro, então vou ficar devendo essa. Mas, com base nessa daí do cego, dá pra entender mais ou menos o que eu quis dizer, né? Não foi aleatório ali, entendeu? Tinha um propósito, sim. Isso. E eu vou mostrar uma que eu acho bem interessante, que talvez dê pra esclarecer legal. Zacarias 11. Eu só ia comentar um negócio também, Rafa. Eu acho que foi na questão do 12 de setembro, não me lembro muito bem. Mas eu acho que, não sei se foi filha do Billy Graham, se foi filho dele, não sei nem se ele teve filho, foi alguém da família dele. Ele tem filho, é Franklin, se eu não me engano. Então, mas eu não tenho certeza se foi ele, mas foi alguém da família dele que respondeu, se não me engano. Eu acho que foi 11 de setembro, quase certeza que foi. Perguntaram onde é que Deus estava e tal. Falou assim, mas o jeito que ele falou foi o seguinte: vocês, né, a América como um todo, esteve expulsando Deus durante décadas, né, digamos assim. Ele disse que por um tempo começaram a parar com a educação bíblica nas escolas, teve os movimentos ateístas e tal. Meio que dizendo assim, como se o fato do povo ter rejeitado, né, aquela coisa, o povo rejeitou e Deus se afastou, e por isso aconteceu, entendeu? E eu fiquei pensando muito nessa questão, entende? De ser algo... Porque o grande conflito, né, às vezes que eu tenho com essa questão de providência, prestação e tal, essa questão do povo rejeitar ativamente Deus e ao mesmo tempo ele preordenar os fatos. Então ele preordenou a rejeitação, entendeu? Como, por exemplo, diz em João 10, João 12, dos israelitas. Tá certo, obrigado. A rejeição... Isso eu concordo.
E você entende? Eu fico muito em dúvida. Deus pré-ordenou a rejeição de Israel perante Cristo e perante Deus, ou eles voluntariamente rejeitam e por causa dessa rejeição voluntária, ele Ambos. é muito confuso. Isso que é incrível, cara. Tem um livro minúsculo do John Piper, Deus quer que todos sejam salvos, é o nome, né? E ele mostra como o que pra gente parecem ser duas vontades, é uma vontade só pra Deus, né? E eu vou nossa, esse texto é muito bom pra mostrar isso. Zacarias 11, versículos 12 e 13. Lê pra mim aí, por favor. Eu leio alguém? Não entendi a pergunta. Você, tá todo mundo aí? Alguma dúvida? Meninas? Então, beleza. Deixa eu abrir aqui. Zacarias 11, 12? Eu só quero depois o texto que você disse que é muito bom, pra também dar uma lida. Texto? Não, calma, que texto eu falei? E do John Piper que eu falaste. Acho eu. Isso, exato. Esse último que você comentou. Não é um texto, é um livrinho, mas, meu, ele é que eu não sei nem onde é que ele tá. Mas ele é ridiculamente pequeno, Não. calma aí. Então, depois pega o nome que, se tiver, eu procuro o PDF. Provavelmente deve ter. Ó. Isso aqui, ó. Caraca. Capa. Deus quer que todos sejam salvos. Ai, que fofinho. Tem. Deixa eu ver. Bonitinho mesmo. É do Ministério Fiel. Tem 91 páginas. Mas tem muito conteúdo. É pra quebrar a cabeça o negócio. Qual que é a passagem de Zacarias, Pode ler, Rafa? Lu. Zacarias 11, do 12 e 13, os versículos. 12 e 13. Ah, tá. Ele disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Eu lhes disse... Ah, tá certo. Peraí. 12 e 13, tá certo, desculpa, me perdi. O Senhor me disse, lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Tá, vamos lá. Isso daí é uma profecia sobre Judas e o que ele faria, né? Não sei se acho que é mais fácil às vezes lendo, né? Vocês lendo aí junto do que só ouvindo. Então, isso só vai se cumprir bem depois, né? Como a gente sabe. Mas aqui a gente vê muitas coisas. O governo direto. Nossa, tá calor. Calma aí, deixa eu ligar o ventilador. Acho que o Rafa tá nervoso. Só um pouquinho. Tá. A gente pode ver o governo direto de Deus usando Zacarias, né, e inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa profecia. O governo instrumental também, no sentido de que ele foi usado ali, Zacarias, e também Judas, posteriormente, seria usado como instrumento de Deus, do seu governo, para um propósito. Agora vamos lá. Lê de novo, Lu. É que me baralhei, deve ter confundido. Lê de novo esses dois aí, por favor. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Olha, meu, eu fico maravilhado. Prestem atenção. Mateus 26, 15. E disse-lhes, o que me dareis? E eu lhe entregarei. E eles concordaram em 30 moedas de prata. Vou ler do 14, pra vocês verem que eu não tô maluco. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes. E lhes disse, o que me dareis? E eu lhe, no caso Cristo, entregarei. Eles concordaram em 30 moedas de prata. Aí vai pro 27, né, um versículo depois, um capítulo depois, do 3 ao 5.
Então Judas, o que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: eu pequei, traindo o sangue inocente. E eles disseram: o que é isso para nós? Veja você isto. Ou seja, a gente não liga, se resolve aí, irmão. 5, versículo 5. E ele lançou as moedas de prata no templo e partindo foi enforcar-se. Exatamente o que diz no 13. Não é isso? Que ele lançou as moedas na casa do oleiro. Que aí eles continuam, né? A casa do oleiro é o templo. E partindo foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no tesouro, na casa do tesouro, porque são preço de sangue. E tomando conselho, ou seja, discutindo entre si, compraram com elas, com as moedas, o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Ok. Então, recapitulando, o que a gente vê aqui: o governo de Deus, tanto direto como instrumental, usando Zacarias para escrever essa profecia através do Espírito Santo, instrumentalmente usando Zacarias também, fazendo com que a profecia se cumpra, porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, e ele estava diretamente governando todas essas coisas. Outra coisa que a gente leu lá em Isaías 45:7, se eu não me engano: Deus usa do mal, ou seja, o seu próprio filho havia, quando eu digo havia, porque tinha, não é que aconteceu, foi pego de surpresa, ele tinha. A escritura de Zacarias foi bem antes dos evangelhos. Jesus tinha que ser traído, assim como ele tinha que ser negado. Então ele tinha que ser traído e ele ia ser traído. Vocês estão entendendo a diferença? Isso é muito importante. Ele não foi, ele tinha que ser. Entende a diferença? Ele foi, Entendo. mas ele foi porque tinha. Não foi tipo uma previsão passiva, né? Tipo, eu vi, só um segundinho, é que eu vi um texto esses dias sobre isso. Inclusive de um grande mestre cristão, né? O Orígenes. Ele crê muito livre-arbítrio. Então, para ele fala que a previsão de Cristo sobre a traição de Judas, ele fala assim: o cara que tá argumentando contra ele fala que se ele sabia, por que ele não impediu? Aí ele falou assim: não, mas será uma profecia, deveria, né, acontecer. Mas ao mesmo tempo ele entra meio em contradição, porque ele diz isso, mas ao mesmo tempo ele fala que era uma presciência como se, tipo assim, desse a chance de Judas escolher, entendeu? Tipo, Jesus fala: você vai me trair. Aí é David Leonardo já. Então, mas esse é o ponto, sabe? Eu acho interessante que essa questão da soberania de Deus, eu vejo muito assim, como o povo compreendeu. Durante uma fase, os judeus acreditavam muito nisso. Tem um texto que eu gosto muito, que é a oração de Ana, é muito boa, ela fala muito sobre a soberania de Deus, que não sei quem já leu, depois que ela tem Samuel. Ela fala que Deus é quem dá pobreza, quem dá riqueza, é muito legal. Depois começou a cair, eu acho, tipo, essa questão de soberania. Aí retornou com o Calvino e pai, enfim, Deus acima de tudo e tal. Aí acho que tá voltando a cair de novo, então por isso que eu acho interessante essa questão de Eu providência. tenho uma pergunta. Pode falar. E se eu estiver em pecado, eu posso frustrar o plano de Deus para minha vida? Não. O que Judas fez não foi pecado? Tá certo, é isso aí. O que o povo fez não foi pecado? É por isso que eu falei que era importante pegar esse ponto aqui, ó, da confissão belga. Cadê meu mouse? Mas e se o plano dele for algo bom e não algo ruim? Não, calma aí, deixa eu só ler de novo pra galera que acho que elas não tinham ouvido antes. Contudo, Deus não é o autor, nem tem culpa do pecado que se comete, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensível que ele ordena e faz sua obra muito bem e com justiça. Por que isso tá aqui, né? Graças a Deus que isso tá aqui. Obviamente porque tá na Bíblia antes, mas enfim. O que Judas fez foi pecado. Ele traiu o Filho de Deus, ele traiu o Messias. O que o povo fez foi pecado. Só que eles fizeram, ainda que o Senhor estivesse governando sobre isso. Por quê? O que Judas fez já estava pré-escrito. Já havia sido profetizado. Não foi... aconteceu ali no momento, tá ligado? Judas pensou: não, vou trair, pá. Não, isso ia acontecer. Ainda assim, Judas fez tudo isso. E é isso que o Piper fala muito, tanto nesse livro como em qualquer sermão que você vê dele.
aparentemente são duas vontades pra gente. Assim como o que a ênfase do livro é: Deus não vai salvar todos, mas a Bíblia diz que ele quer que todos sejam salvos. E ele fica dando vários exemplos. Como é que essas duas coisas coexistem? Coexistindo, porque Deus é simplesmente assim. Simplesmente não, tem a dissertação dele lá. Mas enfim, a mesma coisa aqui. Deus havia de glorificar Cristo. E ele queria, em certo sentido, que Judas fizesse isso, porque fazia parte do plano dele. Ou seja, havia um propósito bem maior. E essa que é a visão que a gente tem que ter. A gente fica meio que assim, ó, Judas fez algo errado e Deus fez com que ele fizesse isso. Sim, ele pecou, Judas, não foi Deus, óbvio. Deus usou do mal, sim, nesse caso desse mal, para que isso acontecesse. Mas olha num espectro maior, como isso é muito maior do que só, tipo assim, sincronia e diacronia, né, Nicole? Você tá sacando? Melhorou? Fez sentido agora pra você? Isso é coisa de linguista, vocês não vão compreender a gente. E pior de tudo que eu tô, é uma coisa muito tênue, mas eu tô entendendo. Tu ia falar alguma coisa, Victor? Quem sabe, não é mesmo? E se Judas estava na vontade permissiva de Deus? Então, sim. É que é o que eu falei. A gente fica dando nomenclatura. A gente dá nomenclatura para essas coisas. Perdão, fala aí. Existe vontade permissiva e centro da vontade de Deus? Cara, é complicado essas. Eu sabia que tu ia mandar várias, mas enfim. Assim, tanto na questão de vontade quanto de governo ou providência, soberania, tudo isso é uma coisa só, né? Digamos pro Senhor, a vontade dele é uma só. Desdobra de formas diferentes na escritura, né? E isso realmente fica meio confuso. Mas é o que eu falei. Tem que tomar cuidado quando a gente diz permissão, porque pode soar algo muito passivo da parte de Deus, entende? Tipo, e isso pode acarretar num deísmo, que é Deus tá lá e não abandonou, mas deixou a nossa mercê o que tá rolando, entendeu? É por isso que eu dizem muito, né? Não, o Senhor permitiu. Por exemplo, eu não gosto muito do uso dessa palavra, por mais duro que seja a situação ali. Pegando Jó, né? O que ele fala? O Senhor deu e o Senhor tirou. O Senhor não permitiu que morressem, o Senhor tirou. São coisas bem diferentes. Então, assim, de prima, esse tipo de conceito, ele é meio que realmente, sim, duro, né? Por conta da cosmovisão errada que a igreja brasileira tem hoje em dia. Mas, cara, Deus entregou o próprio filho dele para ser torturado, escarnecido. Por que essas coisas deixam a gente tão escandalizados, né? Entre aspas. Ele abandonou, né? Jesus fala, Eli, lama sabachthani, né? Porque me abandonaste? Então, se Deus fez algo tão, entendam, ruim como abandonar o seu filho, as outras coisas, entre aspas, são fichinha. Vocês estão me entendendo? Rafa, só uma pergunta, já engajando nisso aí. Então, assim, ó, a definição de vontade decretiva, vontade preceptiva, é só uma maneira de entender, no caso, as vontades são unidas na prática? Isso. Eu, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quem quiser depois os conteúdos, eu assisti algumas pregações, li alguns artigos e os documentos, né? Porque é muito melhor alguém que tem muito mais estudo que eu que fala sobre isso, né? Então quem quiser, eu até prefiro que me chame para eu mandar, ou mando no grupo, que assim fica mais fácil. Mas uma das coisas que... Tá bom, eu vou mandar no grupo.
Aquele Manda é no bastante Discord, coisa. eu acho que é mais fácil. Acho mais fácil mandar no Discord na aba presente, mas fica mais organizado. Ah, tá. Pode ser. Uma das coisas que o Piper fala nesse livrinho é isso. Que é a mesma coisa da questão do tempo. Deus, ele é atemporal, mas para nós tem, né? Para nós existem passado, presente e futuro. Para ele é uma coisa só. Então é a mesma coisa. Por isso que não chega a ser um paradoxo Deus não salvar todo mundo e ainda assim querer que todos sejam salvos. Porque essa é a essência dele. Entende? Então não é um paradoxo. Essa é a vontade dele. Ele não vai salvar todos, mas quer que todos sejam salvos. Aí você fica... Ok, mas isso é por conta do nosso pensamento, fruto da Grécia e lógica e blá blá blá. E... Estão sacando? Fechei parênteses aqui já. Deixa eu ver onde eu parei. Então, por exemplo, só uma pergunta também. Nessa questão, por exemplo, de condenar o povo. Um texto que eu li esses tempos eu achei bem interessante. Foi Atos 4, 27 e 28, que ele fala assim: Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel para conspirar contra teu santo servo Jesus. Fizeram que teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então isso eu fico muito conflituoso nessa questão de como é que Deus preordena e como a responsabilidade pessoal é mantida. O Piper fala disso nesse livro também. Deixa eu ver se eu acho aqui, que é melhor até eu ler ele do que... Então, porque ele chama isso de soberania exaustiva, eu fico sempre muito confuso quando eles falam disso. Se eu não me engano é isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas então aquela música do Thales Roberto, Eu Escolho Deus, tá errado, então. Primeira conclusão Não, que... pô, aí foi só um equívoco pequeno. Eu vou jogar o CD fora aqui, eu comprei a discografia toda, pô. Caraca. Meu primeiro passo pro calvinismo foi esse. O cara pegou e falou que tava errado a música do Thales. É isso aí. Vou ler o primeiro ponto dele aqui é ilustrações das duas vontades de Deus. O primeiro exemplo já é a morte de Cristo. Ele fala assim: o exemplo mais convincente de Deus querer que o pecado aconteça, ao mesmo tempo que ele desaprova o pecado, está no fato de querer a morte do seu Filho divino e perfeito. Então, Deus... Piper falando, hein? Ele quer que o pecado aconteça, calma lá, e ainda assim ele desaprova o pecado. A traição de Jesus por Judas foi um ato moralmente moral, inspirado diretamente por Satanás, Lucas 22:3. No entanto, em Atos 2:23, Lucas afirma: sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste. A traição foi um pecado que envolveu a instrumentalidade de Satanás, mas era parte do plano ordenado de Deus. Ou seja, há um sentido em que Deus queria a entrega de seu filho, embora esse ato fosse pecado. Entendi. Meio complicado, Entendi. né? Nesse sentido, ele pré-ordena. Esse que eu acho que eu saquei. Ele pré-ordena, de acordo com os propósitos dele, algo que necessita que um pecado seja feito, mas ele não E necessariamente. ainda assim ele não é o autor do pecado e não Exato. incitou ninguém a fazer aquilo. Porque o pecado parte naturalmente do homem, não dele. Isso. Ah, Mas é aí que tá a parte incompreensível, tá ligado? Porque ainda que essa resposta sua seja muito boa, ainda ficam fica umas interrogações aí. no ar, né? Além disso, o desprezo de Herodes para com Jesus, Lucas 23:11, o expediente covarde de Pilatos, Lucas 23:24, o clamor dos judeus, crucificai-o, crucificai-o, Lucas 23:21, amarrado,
e o escárnio dos soldados gentios foram todas obras e atitudes pecaminosas. Todavia, em Atos 4, 27 e 28, Lucas expressa seu entendimento da soberania de Deus nesses atos, registrando a oração dos santos de Jerusalém. Verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, ou seja, todos aqueles que cagaram para Jesus, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então, isso é exposição bíblica. Para mim, não há inferência nenhuma aí. Ninguém foi lá e botou no texto que não estava. Isso é exposição do texto, de forma inspirada pelo Espírito Santo, com a ajuda dele, para que a gente não fique, oh meu Deus, e que a gente entenda até onde a gente consegue entender esse tipo de coisa. E nesse sentido, tem outra que eu não coloquei, mas aqui sim, todos esses pontos, né, todos esses desdobramentos da providência, o governo, seja o direto, o instrumental, o sustento do Senhor, o propósito junto da direção, né, e a concorrência, que eu nem vou conseguir falar sobre isso, que é o mais difícil de todos eles se resumem na providência. Então, são bem parecidos ali, eles caminham lado a lado. Mas é isso, Deus conduz essas coisas, ainda que aparentem ser contrárias. Acho que é importante a gente frisar isso. Deus tem uma vontade só, que se manifesta a nós de formas diferentes, parecendo serem contrárias, não sendo, né? Porque a gente sabe que Deus não se contraria. A gente que precisa estudar mais aí e prescutar as profundezas aonde só o Espírito Santo chega. Mas então é isso, as vontades de Deus para nós parecem, mas não são contrárias. Elas podem e coexistem. Deus usa do mal e usa do bem. Deus não é passivo a nada. Principalmente ao Covid. Um dos casos que eu ia citar, acho que o Vitor e o Pedro devem lembrar. Logo quando a gente começou o grupo, acho que na primeira chamada tinha um amigo nosso, o Luiz Henrique. E ele falou, nossa, é muito curioso, né, que o Covid tenha vindo bem agora, depois que teve o Descende e ia ser a maior manifestação de missionários pelo mundo, e oh meu Deus, e nós íamos salvar a todos, e depois iríamos pregar aos alienígenas, e blá blá blá. E aí ele falou, isso é obra de Satanás. Aí, eu já falei, opa, só porque algo ruim é obra de Satanás? Será? Aí eu fiquei, cara, eu falei, eu não lembro se eu falei, mas eu sei que eu pensei pelo menos, por que não pode ser uma obra de Deus isso? E aí pouco tempo depois o Piper lançou isso, e enfim, quem acompanha qualquer pregador ali do meio reformado já deve ter ouvido alguma pregação falando que isso está dentro do propósito e da vontade de Deus, e não que é uma obra do demônio, né? Porque isso é o perigo que eu tô tentando bater na tecla aqui. Essa cosmovisão que sai assim, né, do meio mais protestante, principalmente do reformado, acredita que o quê? Tudo que é ruim vem do diabo, tudo que é bom vem de Deus, né? Só que a verdadeira cosmovisão bíblica diz o quê? Que tanto o mal quanto o bem vem de Deus. Deus é de perto, e diferente do que a música diz e não de longe, ele também é Deus de longe. É melhor a gente ouvir o Sometimes you're further than the moon, sometimes you're closer than my skin. Esqueci de quem que é essa música. É o Delírios. Isso, Delírios. Exatamente isso. Deus é tão longe quanto a lua, às vezes, e tão próximo quanto a nossa própria pele. E da mesma forma, ele usa do mal e usa do bem. E nada disso fugiu do seu governo. E ele não está lá de braços cruzados. De alguma forma, ele está envolvido nisso. De alguma forma. Tem mais uma pergunta. Pode falar. Tem um rei em Israel, não, em Judá, na verdade, que me deixa muito confuso.
Porque eu tava em dúvida sobre essa questão da doença, né? Porque depois, foi num contexto que depois que meu pai tinha pego Covid, comecei a estudar muito sobre essa questão da doença. E aí eu vi assim, que era um rei bom, olha só, 2 Reis 15, que era o rei Azarias, diz que, né, o padrão do livro de reis pra falar se o rei era bom ou não, ele só fala que fez o que o Senhor aprova. Aí, olha só, ele diz, o Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo ele morou numa casa separada, e o filho dele tomou conta do palácio. Só que ele não diz o propósito disso, em Crônicas também não diz. Diferente de Ezequiel, por exemplo, que pega lepra, depois toma mais, não sei se pega lepra, mas pegou uma doença, depois acho que Isaías cura ele e tal, tem todo um desenvolvimento. Azarias parece que não tem propósito a doença dele, isso porque ele era um rei bom. Enquanto isso, por exemplo, Manassés, que foi um rei mau, foi o rei que mais governou em Judá. Isso, e não é esclarecido por que Deus permite isso. Nesses casos, como é que a gente lida? Tô tentando lembrar de uma passagem de Provérbios que fala... Não é que nós amamos a Deus pelo que nos esconde, alguma coisa assim, e o rei pelo que ele esquadrinha, algo nesse sentido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios 25:2. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar o assunto. Se não tem nenhuma outra passagem que explique o porquê ele tenha feito isso, cara, com base em toda a escritura, eu posso te afirmar que não foi em vão. Tanto o ímpio ter sido abençoado, quanto o rei bom ter sido adoecido, né? Mas não aprove, se não tem nenhuma passagem que explique o porquê, não aprove ao Senhor explicar, né? Tipo, uma pergunta... Mano, podem vir muitas perguntas. Por que Deus escolheu Judas pra trair? Por que não outro? Ou por que ele tinha que escolher alguém pra trair a Jesus? Foi assim que ele escolheu, né? Porque ele não escolheu a todos para salvação. A glória de Deus é encobrir as coisas. Pois não. Cara, essa é boa, essa é boa. Eu creio, eu pessoalmente, isso é algo que eu já não posso afirmar assim com... Escutei, perdão. Pode falar. Pedro, repete o final, por favor. Escutei. Paulo. Você tá pedindo pra emagrecer, né, Pedro? Assim, ó, eu vou tentar ser o mais simples possível, mas vamos colocar uma situação aqui. Deus está fora do nosso plano, né? Então, ele sabe, por exemplo, que ele sabe quando o Covid vai acabar, quando tudo vai ficar bem, blá 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 blá, quando a pandemia vai acabar, certo? Deus já sabe, porque nos seus decretos ele já fez isso. E ele vê tudo de uma forma só, né? Agora, nós não sabemos. Agora, digamos assim, eu tô constantemente orando por isso.
E segunda-feira anunciam que todas as vacinas que deram certo aí e que vão começar a distribuir, pá. Aí você vai pensar, resposta de oração. O que não deixa de ser. Mas é difícil dizer o quanto. Acho que não é nem o quanto, mas se sua oração influenciou a Deus. Já que isso, pra ele, já tava tudo escrito, saca? Exato. Isso mesmo. Eu tenho mais uma É, pergunta, Rafa. Pode terminar aí, falar. depois eu faço. Não, é isso, eu só ia falar. O propósito de Deus vai se cumprir independente do que a gente ore, saca? Tô vendo se eu consigo lembrar algum outro caso de, tipo, Deus faz isso ou Deus não faz isso e... Ah, Diana, né? Que ficou anos orando por um filho. Ah, sim. Tem muitos casos, mas eu creio que não, cara. Ezequias. Ezequias que esperou orar. Exatamente, eu pensei nisso. Ezequias, o profeta chegou, tu vai morrer. Vai morrer. Aí falou, pô, mas eu não quero morrer. Aí Deus vai lá e fala, não, beleza, então eu vou te dar Aí- mais vida. Ele fica orando de rosto pra parede, até que Deus permite com que ele viva mais. Eu também pensei exatamente nisso, Vitor. Tem muita gente que debate essa passagem aí, hein? Essa daí é uma das boas. Eu não sei. É difícil. Vocês estão fazendo perguntas muito difíceis. Esquadrinhando o Rafa. Como é que eles falam? Os decretos de Deus são... esqueci a palavra. Inescrutáveis. Isso. Não. Né? Isso. É. Não, viveu, ó. Depois A quem quiser oração ler. pode mudar o decreto? Numa- A oração Segunda pode mudar o- Crônicas. Ele foi Mais 15 acrescentado anos. 15 anos. Uhum. Ele ganhou, morreu, mas durou mais. É Segunda Reis. Oh, perdão. Eu não me engano, a Segunda data que era. Crônicas 32, 24 a 33. Quem quiser ler depois. Gente, vai Mas parecer assim, ó. ignorante, mas aí, tipo assim, a gente não oraria, então. Não, a gente ora então. porque a gente não sabe. Mas ele sabia. Quê? Mas ele sabia. Aí ele Sabia do orou quê? E ele, tipo, Ezequias, pô, o profeta falou pra ele. Acho que era... Quem nem sei quem foi o profeta. Não, ele sabia que ele ia morrer. É. Mas não Não, sabia quando. Ele calma aí que eu pediu me perdi agora. misericórdia a Deus. Foram muitas perguntas ao mesmo tempo. Foi. E eu ainda tenho mais uma preparada, calma aí. Calma aí. Eu tô tentando Foi orientar. lembrar primeiro. Não, eu ia jogar outro versículo em cima. tanto ajuda o Rafa, amém. Gente, daqui a pouquinho eu vou ter que sair porque eu vou pro reunião do ativo. Poxa. Não, que isso, mas eu vou começar a participar mais porque eu tô desempregada, ô Glória. Eita. Eu acho bom você participar mesmo. Eu vou voltar. Não, mano. Perdão. Mas, ô Nicole, eu ia te perguntar, esse horário, esse dia, esse horário, você acha muito ruim? Então, eu tô participando porque é da semana do saco cheio da minha faculdade. Gente, pera que tá muito baixo vocês, eu não tô escutando vocês nada. Mas Nicole, é eu só isso. queria corrigir uma coisa. Você não tá desempregada. Você só foi promovida a cliente. Ô, Glória. Mas é isso, tipo, vou aproveitar meus meses de férias, depois vou voltar a trabalhar. Mas é porque, tipo, de noite tem faculdade, né? Mas sempre que der, eu tô entrando. E perdão mesmo se eu me afastei, foi por causa do TIV. Tudo bem. Não, é que a gente tá querendo saber isso. É que infelizmente, né? Infelizmente, não tem um horário pra. Tipo, um dia perfeito, um horário perfeito pra todos. E a gente tenta fazer pra maioria, porque infelizmente não tem como. Mas a gente tenta sempre se adaptar. Aí a gente tá querendo, talvez, pensando de manter quinta, que a gente tá fazendo hoje. Porque pelo menos pra mim, pro Vitor e pro Rafa, parece que é bom. Quinta-feira Mas é eu muito não bom, hein? Então,
Aí depois cada um vai falando. Pra Lilia, não sei como é que tá muito tarde já pra ti, Lilia? Aqui já são 00:44. Caraca, Então, né? Só se a gente também, tipo, desse também uma noção, por exemplo, de tempo de estudo. É que eu não gosto muito de limitar, mas pelo menos só um período, por exemplo. O principal tá dado, entendeu? Tipo, que nem o Rafa tá dando agora, né? Um período de pelo menos Então. 2 horas e meia. tá gravando a sala, Pedro? Quantas horas já deu? Glória. 1h15. Ah, 1h30. Nossa, então deu pouco ainda. Caramba. Mas é isso, gente. Aí eu vou participar sempre que der. E vocês estão convocados, ou seja, eu estou sim ameaçando vocês vão participar da Tijuana, entendeu? Então, beleza. Ah, mas outra coisa, Nicole, as calls sem horário e tal, assim, tipo, só de conversa também vai continuar acontecendo. Se tu não puder participar do estudo, mas quiser manter o contato, sem problemas. A gente vai continuar fazendo algum dia aí, qualquer um. Só avisar, tipo, galera, estamos aqui. Aí quem quiser aparece. Ok. Exato, exato. Aí conversa sobre qualquer coisa, entendeu? Aí não é bem um estudo. Não, sem problemas. Eu vou estar vendo Só também. o Luigi os querendo contar uma estudos, eu vou novidade ou comentar. pedrinha preciosa que ele achou na internet sobre a história da igreja. Guys, foco. A sua entrou e saiu aqui da sala, não? Ela entrou, não falou e acabou saindo. Eu acho que ela Sim, chegou agora do inicialmente. trabalho, acho que ela deve ter entrado só pra Sim, escutar, não? ela inicialmente não estava nem para entrar, porque ela não ia ter tempo. Entendo. Certo. Renan e Cauê disseram que talvez entrem no final. Acho que o Renan teve reunião do regional, por isso que ele tá ocupado. O Cauê deve ser a faculdade. Ah, Cauê joga Isso RPG aí. mesmo. Não, gente, o Cauê tá em prova, tadinho. Não falei assim dele, pô. Não falei assim. Ou eu Isso acho não que Quando vai ver, ele tá tem assim no RPG, um brincadeira. texto em João 13 que fala esse bagulho aí que o Rafa disse. Do quê? Tipo, Deus tá dentro do bem e do mal. Meu, assim, vai parecer meio nada a ver, mas eu entendi assim. João Não, 13, não é isso. 17. Eu pensei que alguém pudesse entender assim. Deus não tem parte nenhuma com o mal. Isso a gente. Depois eu vejo a passagem. Mas Deus usa do mal, é diferente. Porque se a gente diz que um tá dentro do outro, é como se Deus. Isso é meio que heresia, tá ligado? É tipo Deus, o diabo e vice-versa, saca? É tipo aquele Deus usa do mal e. esse negócio aí. Não entendi nada. Tipo aquele Ficou baixo. símbolo. E aquele símbolo da Mulan. Sim, dos chineses, sei lá o que é aquilo lá. Yin Yang, né? Isso. Mas que fique claro então. Deus usa do mal, assim como a gente viu aqui. Ele usou Herodes, ele usou Pilatos, ele usou Judas, ele usou o povo. Isso no sentido só de Cristo. Ou seja, vários atos imorais ali diante de Deus para um propósito maior. Mas isso a gente vê na Bíblia inteira ele usando do mal. Aí ele já pegou vários povos, colocou Israel na mão desses povos para tratar com Israel, por intermédio dele. Então é esse sentido. Deus cria o mal nesse sentido. Uma situação, né? Digamos assim. Ele cria essas situações todas com o propósito de glorificar o seu próprio nome. No final. Certo? Então, espera, nesse sentido seria ele usa o mal que está no coração da pessoa para, neste caso, não é bem armar, a palavra que eu queria usar, mas armar uma situação para a sua glória. Isso. Ok. Deus é tão bom que aproveita até os momentos ruins para coisas boas. Total. Nem lembro onde é que a gente parou. Luigi, faz só outra pergunta aí.
Então, Rafa, a minha pergunta é a seguinte. Como você falou a questão lá de Judas, né? Que tinha sido profetizado, que ele o fez e que ele foi postado por Satanás. Tem um outro texto que eu já comentei com a Lídia, com a Lili, eu acho que a Nicole ou o Cauê estavam na cal quando eu falei, mas eu quero ver, aproveitando já, que eu acho que tá bem no contexto. Que é sobre o recenseamento de Davi e a punição quanto a isso. São 2 textos. E esse é bem Contra a confuso traição lá? Oi? Sobre o adultério, não? Não é sobre adultério. Tá, pode falar. São 2 textos, 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21, porque Crônicas meio que repete muita história, mas tá escrito de maneira diferente. Olha só. 2 Samuel diz, mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo. Já tem algo pesado aí, porque Deus diretamente cita Davi contra o povo, mas tudo bem. Aí fala, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Ou seja, Deus levou Davi diretamente a fazer um censo, que depois ele condenou Davi por esse censo, Davi pediu perdão, e ainda Deus puniu todo Israel por esse censo, e acabou morrendo mais de 60 mil pessoas por fome, se eu não me engano. Ou por praga, acho que 70 mil pessoas morreram por uma praga. Isso é muito confuso, que é um capítulo que quase ninguém fala. E diz que Deus primeiro se irou contra Israel e fez tudo isso. Qual que é a passagem? É o capítulo 2 Samuel 24. A que eu li foi 2 Samuel 24, 1, mas a parte da praga e tudo é lá pro 15, 14 e 15. Mas aí fica pior. Tu estudou? Estudei isso aí outro dia. Aquelas dúvidas teológicas. Então, mano, eu fiquei muito confuso, porque fica pior ainda. Primeira Crônica diz, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento. Ou seja, 2 perguntas. Deus leva Davi a fazer algo que depois ele pede perdão e pune o povo por algo que Deus mesmo ordenou. E segundo, Satanás é somente um braço de Deus, entendeu? Cara, é difícil dar uma resposta rápida agora, porque eu não é uma dos meus livros fortes do antigo, que eu saiba muito. Então, Luigi, no estudo que eu estava fazendo sobre essa passagem, o que eu li foi que, assim, juntando todas essas passagens, o que aconteceu é que, primeiramente, Deus está virado com o povo, então Deus autorizou Satanás a tentar Davi a fazer o censo, e porque o censo foi realizado, ele teve que julgar o povo. Mas, na verdade, só julgou o povo porque Deus já estava irado com o povo, ou seja, no final, aquelas pessoas não foram mortas inocentemente. Elas estavam até erradas no início. O censo foi só uma ferramenta para ele julgar o povo, digamos assim? Perfeito. Juntando todos os versículos. Porque se você ler só a passagem que fala de Satanás e não fala que Deus antes está virado com o povo, você fica com o cenário errado. Exatamente. Que Crônicas, por exemplo, não fala que Deus está virado, só fala Samuel, entendeu? Esse é confuso. Tanto que, eu acho que esse é o tipo de passagem que a gente tem que juntar as duas para entender. Exatamente. Eu penso muito nisso. Às vezes eu acho que acontece dos autores omitirem, às vezes a gente não tem muita coisa, né? Que nem a Nicole mandou do livro de Samuel, né? Que é um dos tipos de texto que a gente não tem como saber, né? Essa questão da lepra que eu falei do rei bom, teve lepra, não fala por quê. E olha que às vezes na Bíblia tem muita explicação do que acontece, Exato. Às vezes não. Eu acho que se a gente parar para pensar, então, talvez bom, é o que o Rafa já conversou agora mais cedo, né? Tudo tem uma razão. Tudo tem um propósito. A gente só não conhece todos e nem está escrito todos, né? Talvez alguns momentos a gente vai ter que simplesmente confiar. Pois é complicado. Mas esse parece que dá para descobrir qual que é o propósito. Não sei qual pecado, porém, que o povo estava pecando. Não sei se era idolatria. Esse texto é muito estranho, não fala nada. Tipo, não fala. Primeiro, não fala nem qual que era o grande crime do censo em si. Não fala, sabe? Porque, tipo, Deus já ordenou censos outras vezes, sabe? Não explica qual que era o grande problema desse censo específico. Não fala qual que era o pecado. Não fala, no caso de Crônicas, não dá nem o contexto, sabe? É um texto parece que é jogado, entendeu? É muito confuso. O louco é que, porém, que quando Deus confronta Davi, ele sabia que estava errado. Peraí, não entendi. Como é que é? Quando Davi é confrontado no pecado, né? Porque fez o censo,
ele não ficou batalhando, tipo, ah, não, mas você falou que podia. Tipo, ele imediatamente reconheceu que ele fez tinha sido errado. Então, mas é que tá, pelo que parece, ó, não sei se diz que Deus fala pra ele faz o censo, só fala que Deus Sim. incitou. Não sei se ele botou uma vontade no coração dele ou se ele realmente falou, né? Isso fica no ar. Não, eu acho que assim, quando é Deus que pede o censo, tá autorizado, mas quando é o homem que quer fazer, não tá autorizado. Deve ser isso. Sim. Porque às Sim, vezes Davi, na minha especulação, né? Não é Bíblia. Ele olhou para o governo de Israel e, bom, eu vou contar os soldados, vou contar as pessoas para me sentir um rei top. Porque eu sou top. Não sei, pode ser. Ou queria ter domínios, controles para se sentir mais seguro, para saber que batalhas poderia entrar ou não poderia entrar. Então, Não sei. mas exatamente, é muito. Não, e só um segundo. Ainda fica ainda mais confuso. Segunda Crônica diz assim: 21:16. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então ele vai matando geral assim, só que não mata Jerusalém. Aí ele fala assim, ó. Não, desculpa, só um segundo. Olha só que confuso, um pouco antes. Deus, olha, ele incitou Davi, né? A gente falou, né? Davi faz o censo, é culpado e tal. E pior, aí vem o anjo, na hora que ele vai destruir Jerusalém, o próprio Deus fala assim: para, já deu, meio que já basta, né? E Davi fala ainda assim: não fui eu que ordenei contar o povo, não fui eu que pequei e tudo mais. Então, esse texto é muito confuso, mas ao mesmo tempo importante, porque mostra essa dualidade de Deus ordenar e a responsabilidade pessoal. Sim, ali parece que o que está acontecendo é que o povo de Israel estava culpado, Deus estava realmente executando o juízo através de Davi, mas Davi estava claramente reconhecendo que o ato dele ter tido aquele censo também estava errado. E a culpa, Davi acha, é dele totalmente. E ali talvez Deus estivesse punindo as pessoas por conta do pecado de Davi. Na mente de Davi, na leitura, acho que só de Crônicas, ou acho que é só de Samuel, não sei, dá para entender isso. Mas aparentemente não era isso não. E Davi talvez não tenha entendido isso. Na hora, de repente, a culpa, né? Ele pensou, é culpa minha, tipo, eles estão morrendo porque eu fiz cagada. Sim, exato. Deus não, e ele não ameniza, Deus não fala, no nenhum momento, pelo menos não tá escrito, né? Deus fala, não, eu mesmo que o quis fazer. Não, ele aceita que a culpa é de Davi e pronto, sabe? Ele até aceita, o que é curioso. Acho que Mas ali os dois propósitos foram cumpridos ao mesmo tempo, sabe? As pessoas que tinham que ser punidas, entre aspas, ceifadas ali de Israel foram, e Davi, porque isso também só Deus sabe qual é o pecado delas, né? E Davi também é corrigido mais uma vez. Sim, não, mas exatamente, é muito importante esse texto também, porque ele também, a conclusão final é bem interessante, porque depois Deus manda, para parar mesmo uma praga, Deus manda Davi fazer um altar num lugar que depois vai se tornar o lugar do primeiro templo, entendeu? É bem curioso. E aí. E ainda tem um futuro desígnio aí, futuro, né? exatamente. E é engraçado que Davi não volta mais pra esse lugar, ele nunca mais pisa nesse mesmo lugar, por medo do anjo do Senhor voltar com a espada e matar ele. Interessante, eu nem tinha lido esse restinho aí, nem me lembrava desse restinho aí. Pois é, são passagenzinhas assim que às vezes a gente olha. É tipo aquela que a gente tava conversando, da Assembleia dos Anjos, dos Espíritos Maus. Esse texto também é pesado de Reis. Então, Pessoal, vamos só concluir aí. Ah, sim, E aí sim, depois com certeza. a gente, sei lá, vai para outras coisas. Enfim, a pergunta 28 do catecismo dá um propósito ali, né? Dá um motivo. Para que serve saber da criação e da providência de Deus? A pergunta. Para que tenhamos paciência em toda diversidade e mostremos gratidão em toda prosperidade. E para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem se mover. E aí a gente pode abrir mais alguns textos aqui, só uns 2 para a gente orar e depois as perguntas que surgirem aí a gente vai vendo o que faz.
É que providência é um assunto muito complexo. Eu preciso de, meu Deus, muitas perguntas. Deixa eu ver algum texto. Um dos que eles colocam eu já li, né? Que é o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ver, tem um em Romanos que acho que é bom. Muta aí esse teclado, Joe. Ai, desculpa, gente, eu não sabia que tava pegando. Caraca. Que nós é violento. Romanos 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência esperança. Esperança não nos envergonha. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. De novo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a esperança. E a experiência esperança. Experiência essa não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Então, é o segundo ponto aqui, né, da resposta. Outro texto é Tiago 1:3, que acho que fala praticamente a mesma coisa. Vou ler. Meus irmãos, do 2 e 3. Meus irmãos, conte toda alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. A prova da nossa fé opera a paciência. Qual outro? Alguém abre para mim 1 Tessalonicenses 5:18. Cinco 18? 1 Tessalonicenses 5:18. Quem abrir pode ler aí. É o 5:18, né? Tá baixo. Bem baixo. É o 5:18. Isso. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Exato. Autoexplicativo, né? Mas é a parte da gratidão na prosperidade, né? Paciência na adversidade e gratidão na prosperidade. Agora o ponto 3, que nenhuma criatura ou nada pode fazer algo sem a autorização de Deus. Jó 2:6. A palavra diz assim: E o Senhor disse a Satanás: Eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, Deus, né, chegou lá em Satanás e falou: ó, tá na tua mão, mas não tira a vida dele. Então Deus ali, soberano mais uma vez sobre a criatura. E todas elas, né? Bom, vocês perceberam, né, que é algo bem profundo mesmo. Calma aí. Gente, rapidinho, só vou dizer que eu tô indo lá. Muito obrigada por hoje. Foi muito edificante. Rafa, muito obrigada. Adorei a camisa do Santos e todas as suas palavras. Mas é isso. É isso aí, Vai parça. sair, querida. Mas é isso, gente. Próximo coisa do Ative o Reino, vocês estão meio que obrigados, tá? Já vou colocar o nome de vocês na lista.
Menos a Lilia, mas a Aonde? Lilia pode participar por call. No Ative o Reino. É um projeto de ativar cristãos. Então, é literalmente o nome, né? Ative o Reino. Aham. Pra pessoa que, tipo, tem que fazer a obra, entendeu? A gente tem que se levantar, não importa o momento, a gente tem que estar realmente ligando o start, sabe? Não importa onde a gente esteja, é realmente fazer a mudança. E é isso. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Beijo, boa Tchau, noite. Nicole. Até mais. Bom, já mandei as coisas lá no grupo. Mandei os dois. Mandei a confissão e o catecismo. Aí é só achar lá. Mas é legal olhar tudo, né? Tem muita coisa, mas é bom até dar uma olhada quem tiver alguma dúvida em outra doutrina aí. Mas enfim, mandei lá. Mandei as duas pregações. Uma é do Joe Bick, que ele dá uma ênfase ali como é que os puritanos lidavam com a providência de Deus. Muito boa. É traduzida aí, para quem não manja dos inglês, né? Tem o tradutor, foi gravado. A outra é de uma EBD, da Igreja Presbiteriana Castelo Forte. Eu não conhecia, mas gostei muito. E tem um artigo curto do Bilbo Talk também, sobre providência. Foi basicamente isso que eu consumi. Bíblia, obviamente. Bom, vou orar pra gente fechar e aí a gente vai com as perguntas. Pode ser? Vamos. Tá bom, acho que vou considerar isso um sim. Vamos lá. Senhor, obrigado por esse encontro nosso de irmãos e irmãs, parte do teu corpo, da família que o Senhor me deu e deu a cada um de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ajuntou, o Senhor que proporcionou esse encontro e proporcionou o ar que nós respiramos, tudo que nós temos. Obrigado pelas Bíblias que nós temos, porque tantos irmãos por aí lutam e morrem para conseguir uma ou para ter a honra de lê-la e pregá-la. Te agradeço muito por isso, Pai, que os nossos corações possam ser cada vez mais gratos e prazerosos na Tua palavra. Sabemos que a doutrina apresentada hoje foi uma doutrina muito profunda e que revela muito sobre quem o Senhor é, Pai. Então, peço que Teu Espírito Santo possa continuar ministrando aos nossos corações para que possamos entender de forma mais completa isso na Tua palavra, porque vemos muitas passagens em que a Tua providência se encontra. Então, que o Senhor venha sanar essas dúvidas até onde o Senhor achar que deve. E que possamos reconhecer isso nas nossas vidas e viver de uma forma que te agrada e te glorifica, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a todos, que aqueles que têm dúvidas possamos ajudar uns aos outros e que ninguém fique conturbado ou angustiado por conta de nada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Acho que já pode encerrar. As perguntas são algo muito mais separado, né? Não sei, minha opinião. Por mim pode. Pode Tipo, encerrar geralmente já. EBD, coisa assim. Tchau, Eles... tchau, tchau. Tchau, gravação. Tchau, gravação. Tchau. Toda.